monásticas femininas e tal, mas ainda assim elas sempre vão ser, às vezes, supervisionadas por mosteiros masculinos da Redondeza, por exemplo. Sim. Então, e a gente não tem dentro do catolicismo, por exemplo, a figura feminina do padre. A gente tem nas igrejas protestantes, eventualmente, pastoras em algumas igrejas, mas eventualmente isso também é questionado por outras igrejas. E aí você encontra trechos bíblicos que vão justificar tanto o fato de que mulheres não podem, né? Como Paulo, por exemplo, que fala que as mulheres têm que se calar. Outras pessoas vão dizer, não, isso tem que ser interpretado em outro contexto, então mulheres podem sim. Então essas disputas, elas existem até hoje. E até isso que você falou de que, como é a nossa imagem, o que a gente coloca ali, né? Essa interpretação do que está escrito, porque a própria Bíblia também, ela passou por muitas revisões, né? Passou por muitas mãos, assim, então há a chance também de que uma dessas revisões pudesse ter a intenção de, não, vamos colocar que o Paulo falou isso nesse momento aqui, justamente para ter um certo controle sobre a história. Tem, por exemplo, o trecho do Êxodo 16, 18, não me lembro agora, que fala, por exemplo, que uma feiticeira não deixarás viver. Em uma das traduções fala assim, mas em outra, pelo menos em português e inglês, essa é a forma que se traduz. Mas se você vai ao latim, algumas traduções usam maléficos. Ou seja, olha como eles trocaram o gênero. Tem até isso ainda para se preocupar, né? Maléficos não potere viveres. Então, o maléfico você não pode deixar viver. Como que traduz para o português? A feiticeira. Você não deixará viver. Olha aí, cara. Agora eu já tô com mais perguntas na minha cabeça aqui. Vai. Você percebe? Então, essa é uma questão que circula muito no âmbito da semântica e tal. Mas sim, isso não é uma surpresa para a história. Isso que eu tô falando aqui não é uma grande revelação. Isso é consenso. Quando você pega exemplares da Bíblia hoje, compara com o do passado, você vai ver muitas traduções. E outra, não precisa ir longe. Se você entra na Paulinas, por exemplo, para comprar uma Bíblia, um bom vendedor vai fazer o quê? A primeira coisa que ele vai falar é: qual Bíblia você quer? Você quer a versão Ave Maria? Sim. Você quer a versão protestante? Você quer a versão Pai Nosso? Qual versão você quer? Porque cada versão vai ter palavras diferentes. E às vezes uma palavra, qualquer pessoa que sabe um pouquinho de literatura percebe isso. Uma palavra faz toda a diferença. Então, hoje existem muitas Bíblias e no passado nem se fala. Sim. Então, a dúvida que me surgiu agora, quando você estava comentando sobre isso, é que a Bíblia, né, Velho Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. O Velho Testamento, ele foi provavelmente escrito numa língua, eu não sei, foi a mesma língua do Novo Testamento, porque há uma passagem de tempo muito grande entre uma e outra, né? O Novo Testamento ele é escrito em grego, né? Então, dependendo a forma... Porque, veja só, para a gente ter o texto em português da Bíblia, esse português ele veio de onde? Ele veio do inglês, porque algumas traduções vieram direto do inglês. Ou eles vêm direto do hebraico, ou eles vêm direto do grego. E como que isso circulava na antiguidade, imagina? Sim. Em que não havia uma padronização desses textos. Então, entre uma tradução e outra, há muitos erros e há muitas interpolações e há muitas divisões. O processo de canonização da Bíblia, no sentido de definir o que é o correto e não, é um processo constante ao longo da história. Sim. Então, não é uma coisa assim, é a Bíblia que a gente tem hoje, se a gente voltar naquela maquininha do tempo, a gente vai encontrar igual lá, não vai. Não vai, porque, de novo, a Bíblia ela é um texto. E como texto, ela muda. Não é diferente de qualquer outro texto literário. Sim. E fazer perguntas várias de leigos, assim, porque tem coisas que eu já meio que ouvi em algum lugar, mas eu não sou nenhum entendido e eu gostaria de... Não, vamos lá. Mas o que quer dizer a Bíblia do rei King James? O que é essa Bíblia? É uma das traduções inglesas. Entendi. Essa tradução, se eu não me engano, é do século XV ou XVI, não me lembro agora. Mas é uma das traduções que é, em grande medida, usada pelos protestantes. Sobretudo a igreja anglicana. Então, dependendo do lugar, outras versões vão ser utilizadas. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das mais usadas é a versão Ave Maria. Eu, quando escrevi minha tese e eu usava trechos da Bíblia, eu gostava de citar a Almeida Corrigida Fiel, que ela está mais próxima do latim do que outras. Percebam? Então, cada tradução vai ter Almeida nuances. Corrigida Fiel e aí tem Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida... tem vários tipos de Almeida Corrigida alguma coisa, não me lembro agora de todos, mas são várias traduções diferentes, são mais de 10. Essa que você perguntou tinha alguma coisa específica? Não, é só porque, sabe quando tu vai pegando uma informação que tu fica na tua cabeça? Por que esse rei James, né? O que o rei James fez? O que o King James fez? Entendi. É que a tradução foi feita durante o reinado dele, então. Entendi. Falando em livro e Bíblia, tinha uma outra pergunta aqui que tinham perguntado... Cadê? Deixa eu achar. Pergunta pra ele... É pra você. Se você já leu o livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. E se sim, o que você acha disso? Não.
Não leu? Não li. Ah, então é essa. Não tenho que... Não vou comentar. É porque assim... Se fosse Harry Potter... É porque eu não sei quem perguntou, não sei se era teu Mas seguidor não tem nenhum ou tal. contexto assim do tipo, porque eu queria saber Não, sobre... eu achei que a pessoa tinha mandado porque talvez te seguisse ou tinha uma referência desse livro. não, Eu falei, não, na verdade eu nunca ouvi falar. Mesmo, né? mas tudo bem. Não, ele Mas, não mas, leu. mas o título é sugestivo, né? O Sim, título é sugestivo, sim. ele parte do princípio de que homens têm que explicar coisas, e a gente geralmente faz isso historicamente e estruturalmente, como a própria religião. Né? Sim. Então a igreja que deteve o monopólio do saber e da Bíblia por muito tempo, ela foi a igreja que explicava o que era certo e o que era errado. Sim. Vai ser só com as reformas protestantes que ela vai perder esse monopólio, digamos assim, da igreja. Então é isso, homens gostam de explicar. Sobretudo para as mulheres. Exatamente. E na missa é ele que tá ali falando o que ele Exato. leu, né? Eu vou contar o que eu li. E que foi um cara que escreveu, na verdade. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Uhum. A gente estava falando da Constituição de família, como a gente entende hoje. Uhum. E mais uma vez estava falando, eu cito que você tinha falado lá da Roma e tudo mais. A Constituição da família, se eu fosse parar para pensar, eu achava que era parecida daquela época com a de hoje, não era? E não é. Depende de onde a gente coloca o zoom. De novo, essa Sim. brincadeira da lupa, né? Porque se a gente pega, por exemplo, lá na Roma Antiga, você vai ver que as mulheres, por exemplo, elas tinham que ficar em casa. Elas tinham poucos espaços assim de sociabilidade, como, por exemplo, a religião era um espaço em que elas podiam participar das procissões e tal. Mulheres não podiam participar da vida política. Eventualmente, elas não podiam herdar, depende do contexto, depende da época. Então... conquistas do direito feminino são coisas muito, muito recentes na história. É coisa, assim, muito nova. Então, isso em si, isso mudou pouco. Porque a própria ideia de família, ela é uma ideia muito patriarcal. E Sim. o patriarcado, ele é milenar. Então, nesse sentido, pouca coisa muda de lá para cá. Sim. Né? Então, a gente costuma entender que a ideia de família, pelo menos essa família nuclear, monogâmica, é uma invenção que girou em torno da ideia de propriedade. Então, quando você tem, Sim. por exemplo, uma mulher que se relaciona sexualmente com outros homens, essa mulher pode ter filhos e você não sabe se o filho é seu ou não. Então, como que você vai passar a sua herança para filhos que não são seus? Então, qual que é a solução? Vamos confinar a mulher ao âmbito da casa, do domus, doméstico, né? De modo que ela não possa ter relações sexuais com outras pessoas. E de modo que eu saiba quem é a minha prole, que eu saiba quem são os meus descendentes. Você vai passar sua terra. Então você vai acumulando propriedades e você vai passando essas propriedades de geração em geração, desde que a mulher ela seja monogâmica e exclusiva. Então, o controle do corpo feminino, ele gira em torno dessa questão, de manter a posse, de manter a propriedade, de manter as finanças dentro de uma mesma família. Por isso que em sociedades, por exemplo, indígenas, você tem uma outra ideia, em que você vê, por exemplo, mulheres se relacionando com outros parceiros, ou casamentos em que uma mulher tem vários maridos, ou um marido várias mulheres, porque não existe necessariamente a ideia da posse ou da propriedade da terra. São Então, todos filhos da exatamente. comunidade. Isso a mulher acaba sendo como uma propriedade privada nesse sem sentido, dúvida. né? Sem Tem Quando um surge. valor- Tanto que a ideia do divórcio, da mulher querer se divorciar, também é uma ideia muito recente na história. Da mulher ter a opção de se divorciar. Claro, na Roma Antiga teve em alguns momentos também, mas de modo geral, esse não era um direito dado às mulheres, o direito do divórcio. Por quê? Porque ela era propriedade do marido. Antes ela era propriedade do pai, depois que se casava, passava a ser propriedade do marido. Então ela nunca era um ser autônomo, sempre tinha que estar sob a tutela do homem. Sim. O que você ia falar? Não, que tem um valor da família no sentido de que a mulher é que vai gerar a vida, na real, né? Então, assim, é ela que vai colocar a família pra frente, ela que vai dar os filhos e os netos, e o nome vai passando. Essa é a justificativa para aprisioná-la. Sim. E então, nessa questão, também entra, de uma certa forma, muito por conta dessa questão de posses e tal, o fator dos padres não poderem serem celibatos, não terem família pra também não espalhar o dinheiro da igreja. Né? Esse tema é polêmico. É. Sim. Não, eu fiz um vídeo também um pouco tempo atrás sobre isso, E tratando deu dessa ruim, deu questão. ruim? Ele deu uma